Muito bem, meus caros, vamos começar mais uma revisão altas horas. Que maravilha, Fabrício Bolzan. Nós estamos no tema licitação e o objetivo agora é aprofundar um pouco com vocês. Licitação e o terceiro setor, ok? Licitação e o terceiro setor. Bom, primeira questão interessante aqui é saber o seguinte: será que é obrigatória a licitação para as entidades do terceiro setor? Fabrício, você está falando de quem? Estou falando dos serviços sociais autônomos, como é o caso do SESI, SESC, SENAI, SENAC, ok? Basta o SESI aí para lembrar. Estou falando das organizações sociais, as famosas OSs. Eu estou falando, meus caros, de quem mais? Eu estou falando, por exemplo, das OCIPs. Quem são as OCIPs? As organizações da sociedade civil de interesse público. Eu estou falando das fundações de apoio. Fundações de apoio à universidade, à pesquisa. Será que elas precisam licitar? Pelo seguinte, meus caros, olha só, se a gente analisar o teor da Lei 8666, mais precisamente o artigo 1º da Lei 8666/93, ele começa a falar exatamente do que? Olhem só. Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo único. Subordina-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direto e indiretamente pela União, pelos Estados, Distrito Federal e municípios. Será que as entidades do terceiro setor, elas se encontram aqui nesse contexto, de entidades controladas direto ou indiretamente pela União, pelos Estados, Distrito Federal e municípios? Não, elas não se encontram aqui, ok? É importante lembrar o quê? Que as entidades do terceiro setor, elas são entidades privadas, ok? Isso mesmo, entidades privadas, sem fins lucrativos. Então percebam, se são entidades privadas, se não integram a administração pública, elas não devem seguir as formalidades na íntegra da Lei 8666, que é a Lei de Licitações e Contratos, ok? Aliás, esse artigo 1º aqui é da Lei 8666, a famosa Lei de Licitações e Contratos. Por quê? São entidades privadas, sem fins lucrativos. Tudo bem? Bom, mas e aí? Como que a jurisprudência vem se portando a respeito do tema? Apesar dessas entidades não estarem obrigadas a seguir todos os trâmites formais da Lei 8666, elas devem seguir o quê? Os princípios da licitação, ok? Então, devem seguir os princípios da licitação. Aí não tem jeito. As entidades do terceiro setor devem seguir os princípios da licitação. Então, por mais que não tenham, meus caros, que seguir a Lei 8666 na íntegra, os princípios da licitação, elas devem seguir.
Ok? Maravilha? Como isonomia, como também princípio do julgamento objetivo, princípio que envolve, por exemplo, sigilo das propostas, são princípios da licitação que devem ser seguidos pelas entidades do terceiro setor. Maravilha? Então essa mais uma revisão altas horas, até a próxima, se Deus quiser.